Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 14. Nós leremos do versículo 25 ao 31. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 25 a 31. A palavra de Deus diz assim: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-se-vos-ieis, de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Vamos ter uma palavra de oração. Santo Deus, eterno Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, e que Teu Espírito Santo possa ungir o lábio, Pai, desse pregador e preparar, ó Pai, os corações para a mensagem, ó Deus, dessa noite, Senhor. Que nós possamos compreender, ó Pai, que esse Espírito que nós acabamos de ler, ó Pai, esse Espírito que procede de Ti, ó Pai, qual é o papel dele na nossa vida, Senhor? Ajuda-nos, ó Pai. Em Cristo Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Os irmãos, temos vivido tempos difíceis. Mês passado, América do Norte, América Central, enfrentou terremotos, furacões, e onde muitas pessoas se tornaram órfãos, né? Nós não vemos isso, nós não acompanhamos, vemos de longe muitas vezes as notícias. Janaúba essa semana, Minas Gerais, há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Há muita dor, muita incerteza no nosso mundo. Há pessoas que estão sofrendo profundamente. Existem relacionamentos tensos. Há dívidas que parece que nos extinguirão. Existem horários, demandas, prazos pendurados sobre as nossas cabeças. Nos corredores hospitalares, em qualquer hospital no mundo, famílias sofrendo. Em todos os lugares em que você se virar, parece haver turbulência, parece haver mágoa, parece haver ruptura. São tempos difíceis que nós estamos vivendo. Uma pesquisa realizada há muito tempo atrás, onde os questionários foram distribuídos a pessoas de várias idades e várias ocupações, onde a questão-chave era: o que você mais procura na vida? E quando os resultados foram compilados, os analistas ficaram surpresos com as respostas. E a maioria deles esperavam o quê? Respostas materialistas, respostas pensando nas coisas desse mundo. E a maioria se espantou com as respostas. Mas as três principais respostas que obtiveram é que as pessoas queriam mais na vida eram amor, alegria e paz. Não é interessante que essas sejam as três coisas que são os primeiros resultados do Espírito Santo que Cristo enviou para nós? Nós acabamos de ler: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quem está falando aqui? Jesus Cristo. No capítulo 14, ele está preparando os discípulos para a sua despedida. Ele está preparando os seus discípulos com quem ele conviveu aqueles anos. Falou: eu preciso partir.
Então ele começa lá no versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for, voltarei, e vocês vão comigo, vão morar lá. Eu vou ensinar o caminho. Aí ele fala, o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai mostrando para os discípulos. Ele está preparando o quê? Assim como o pai prepara o filho, a mãe prepara o filho para tomar vacina. O filho sabe, fala assim, mãe, mas vai doer? Vai doer, mas é bom, vai ser bom para você. Então Jesus está falando isso com os discípulos. Eu vou embora. Talvez vocês vão sentir um pouco, mas vai ser muito melhor. Por quê? Porque eu vou rogar ao Pai que envie o outro Consolador, que venha o Espírito Santo para que esteja convosco para sempre. E é isso que ele está fazendo. E nesse capítulo 14 também, Jesus diz desse outro Consolador, e a palavra que nós lemos aqui no versículo 26, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará da minha parte, em meu nome. A palavra para Consolador é Paracletos. E o que significa essa palavra na língua original? Significa alguém que está ao seu lado, alguém que vai estar ao seu lado, o tempo todo. É esse o Consolador que Jesus está enviando para nós. Alguém que vai estar ao nosso lado o tempo todo. Um exemplo, quando o pai e a mãe estão ensinando o filho a andar de bicicleta com rodinhas. Aí, de repente, o menino está se aperfeiçoando, a criança está se aperfeiçoando, o pai tira uma rodinha. Mas aí vai soltar solta a criança, mas continua do lado. Por quê? Porque a hora que ele cair daquele lado, o pai está ali para segurar. Esse é o Consolador que Jesus está falando que vai enviar aos seus discípulos. Aquele que vai estar do lado, para a hora que você cair, estou aqui para segurar. Esse é o Consolador que o Espírito, que Jesus está preparando os discípulos. Esse que está conosco hoje, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Paráclito, aquele que está conosco, do nosso lado. Aquele sinal que quando a gente peca, a gente sabe que fica triste. Esse é o Espírito que Deus enviou. Mas eu queria destacar aqui o versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá. E Jesus faz uma declaração diretamente aos nossos corações, corações que estão doloridos, agitados com muitas coisas que estão acontecendo. Ele fala sobre o que realmente nós mais queremos, que é a paz, que é o amor, que é a alegria. Ele nos diz que nós não precisamos ver as nossas vidas caindo aos pedaços. Ele nos oferece uma oportunidade de desfrutar, de aproveitar a paz. Nós vamos ver essa noite aqui como aproveitar a paz. E eu quero responder essa noite 3 perguntas. O que é essa paz? Como essa paz se manifesta? E como eu posso obter a paz? O que é essa paz? Essa paz é algo que o mundo não pode nos dar. Há muito tempo atrás, eu falo muito tempo, há uns 30 anos atrás, tinha um comercial. O comercial saiu há 30 anos atrás, né? Eu fui conhecê-lo um pouco depois, e é um comercial que não veiculou aqui no Brasil. E era um comercial onde uma mulher estava sendo bombardeada por todos os lados. As crianças, o cachorro, o chefe ligando, o telefone, e o marido, e de repente ela fala o nome de um produto, e fala assim, ela cita o nome do produto, tire-me daqui. E de repente, na outra cena do comercial, aparece essa mulher deitada numa banheira cheia de bolhas, relaxada, tranquilamente. E essa é a resposta que o mundo nos dá quando nós falamos de paz. O mundo em que vivemos diz que para conhecer a paz devemos ir para algum lugar tranquilo, ir para uma ilha
paradisíaca, para uma praia paradisíaca, ir para as Bahamas, comprar algo, um carro novo, um carro luxuoso, ou ingerir alguma substância, algum sedativo. A paz que Jesus oferece, ela é diferente da paz do mundo. A paz do mundo é temporária e externa. A paz que Jesus oferece, que nós desejamos, ela é mais do que isso. É algo, primeiro, que só Jesus pode dar. Jesus nos diz que é a sua paz que Ele nos dá. E Ele tem autoridade para estender essa paz. É única para Ele. A paz de Cristo acrescenta algo na vida, em vez de subtrair algo. Estamos acostumados em pensar, quando falamos em paz, como ausência de estresse ou ausência de preocupação. A paz que Jesus fala aqui é o conceito judaico de paz, é o shalom. E inclui ausência de agitação, ausência de sofrimento, mas inclui a presença de uma bênção. Na verdade, talvez possamos dizer que a ausência de agitação e de aflição é o resultado da bênção que nós alcançamos em Jesus. Jesus está oferecendo uma paz que é um senso estabelecido de bem-estar e segurança. E como que essa paz se manifesta? As manifestações dessa paz, nós temos paz com Deus. Aí nós olhamos o capítulo 5 de Romanos, onde o apóstolo Paulo diz: portanto, como fomos justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual adquirimos acesso pela fé nessa graça em que agora estamos. Paulo diz que temos paz com Deus por quê? Porque fomos justificados pela fé. Isso é, palavras extravagantes, mais do que... O que significa isso, pastor? Quando somos justificados, somos pronunciados como inocentes diante de Deus, bons aos olhos de Deus. Justificação significa que somos declarados como pessoas que não têm pecados. Como isso é possível? É possível porque Jesus, como nós cantamos, pagou o preço na cruz pelos nossos pecados e creditou a sua bondade à nossa conta. Isso se chama graça, um presente imerecido. Devemos ter fé. O que é fé? Fé é crença ativa, é uma confiança que se revela em ação. A verdadeira fé, o que é? Ela acredita na promessa de Cristo e na vida eterna. Acredita que Jesus morreu, mas que Jesus não permaneceu morto, que Ele ressuscitou por nossos pecados. Ressuscitou para nos dar esperança, além dessa vida. Você entende o que isso significa na prática? O nosso passado, ele é tratado, independente do que você fez, independente do que ficou para trás. Os pecados passados são perdoados. Nós estamos livres em Cristo, livre da rebelião que nós vivemos, livre da rebelião como vivíamos. As nossas falhas são superadas, estamos livres e o nosso futuro, ele passa a ser o que? Certo e não duvidoso. Nós não somos mais presos pelo passado, não temos mais que nos preocupar com a vida eterna. Jesus diz: todo aquele que crê em mim terá a vida eterna. O crer, essa fé ativa que acredita que Jesus morreu e ressuscitou e nos dá a esperança de uma vida. Jesus nos diz que, embora, nessa vida, nós tenhamos que passar por aflições, Ele diz isso também, mas Ele é superior às nossas circunstâncias. Ele disse: em mim vocês têm a paz, nesse mundo você terá problemas, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu ressuscitei, eu venci a morte. Jesus nos diz que, embora nós vamos continuar tendo irritações, Ele é superior, vitorioso aos nossos conflitos. Ele é maior do que as nossas circunstâncias.
O mundo não o suporta. Ele supera o mundo. O nosso Senhor não é surpreendido pelos conflitos de nossas vidas. Ele tem autoridade e poder sobre as circunstâncias. No capítulo 14 também de João, ele fala que não nos deixará órfãos. O que significa isso? Que nós nos tornamos adotivos, filhos adotivos. Nós nos tornamos uma família só. E como toda família, nós teremos conflitos, teremos dificuldades. Mas, como toda família e como um filho adotivo, nós passamos a ter direitos e privilégios que nós não tínhamos. Nós passamos a ter um pai amoroso, um pai bondoso, que nós não tínhamos. Um pai misericordioso. Nós passamos a ter direitos e privilégios que não eram nossos. A Bíblia nos diz que nossas provações e dificuldades são propositadas. Continuando na passagem de Romanos do apóstolo Paulo, diz assim: também nos regozijamos nos nossos sofrimentos, porque sabemos que o sofrimento produz perseverança, perseverança, experiência, e experiência, esperança. Pedro escreveu algo semelhante: embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Em ambas as passagens, uma coisa é clara: para o Filho de Deus não há acidentes, não há. As coisas difíceis que entram na nossa vida são por um motivo, uma boa razão. Talvez nós não consigamos enxergar agora o significado, mas elas existem, e não fogem aos olhos do nosso Senhor. Spurgeon disse: o cristão se contenta em tomar exatamente o que o Pai o envia, sabendo que o seu Pai compreende melhor do que ele entende. Ele desiste do leme do seu navio na mão de um Deus gracioso. Retirado de um livro chamado Tesouraria da Bíblia. Em uma reunião evangelística na Irlanda, o pregador estava explicando o que significa permanecer em Cristo e confiar nele. E completamente em cada julgamento da nossa vida, cada etapa da nossa vida. E concluindo a sua mensagem, ele repetiu várias vezes: isso significa que em todas as circunstâncias você pode continuar dizendo: por isso eu tenho, por isso eu creio em Jesus. E esse encontro foi aberto para a comunidade, para testemunhos. E uma jovem senhora que estava no piano, ela falou: eu gostaria de testemunhar primeiro, porque eu preciso me retirar logo depois. E ela disse o seguinte: apenas alguns minutos atrás, eu recebi um telegrama que diz assim: a mãe está muito doente, pegue o trem imediatamente para casa. E quando ouvi as palavras, eu soube que a mensagem da noite era apenas para mim. Meu coração olhou para cima e disse: por isso eu tenho Jesus. No mesmo instante, uma paz, uma força inundou o coração daquela senhora. Depois de passar um momento, ela continuou: eu nunca viajei sozinha por muito tempo, longe, mas por isso eu tenho Jesus. E por toda aquela tensão e suspense que acompanhava naquele momento, o pensamento da doença grave da sua mãe, ela disse: louvado seja Deus, por isso também eu tenho Jesus. 3 ou 4 semanas depois, o evangelista recebeu uma carta da mesma mulher, dizia: obrigada novamente pelas suas palavras, pela mensagem daquele dia. A vida se tornou um salmo ininterrupto de vitória, pois eu percebi que não importa o que a vida traz, por isso eu tenho Jesus. Se você está lutando, se está passando por dificuldades, pode parecer banal o que eu vou dizer. Eu sei que quando as coisas estão caindo aos pedaços,
Não ajuda que alguém venha e fala para você, não se preocupa, vai dar tudo certo. Não ajuda em nada, pode parecer, mas entenda uma coisa, não sou eu que estou falando. Não sou eu. É Jesus Cristo. É a palavra de Deus que está falando. É Jesus, é Deus que está dizendo, sua vida não está sem rumo e sem controle. Ela tem um objetivo. Está acontecendo algo e Deus está te mostrando isso. Espere, confie no Senhor. Eu não sei porque um adolescente morre, eu não sei, muito menos, né? Por que um adolescente morre uma semana antes da sua graduação ou meses antes da sua graduação? Não sei por que crianças morrem. Não consigo imaginar a dor desses pais. Mas o que eu sei é isso, que mesmo no meio de grandes provações, você pode conhecer a paz. Por momentos difíceis, independente do que seja, nós temos Jesus. E Jesus oferece a sua paz. E é algo que excede todo entendimento, toda razão. Qualquer coisa que você tentar racionalizar, você não vai conseguir. Porque essa paz, ela excede todo o entendimento. É algo espiritual que vem de Deus. Nós ouvimos uma e outra vez pessoas que passam por dificuldades na sua vida e pedem oração. E muitas vezes, quando você faz a oração ali na hora com aquela pessoa, elas falam, nossa, já me aliviou, tirou um peso das minhas costas. Talvez você já tenha passado por isso, quando você ora com alguém que está pedindo, sofrendo por alguma coisa. É disso que eu estou falando, é essa paz que Jesus oferece, que vai retirar esse peso da sua alma. Nós temos paz uns com os outros. A paz do Senhor é uma paz que restaura relacionamentos, restaura casamentos. Ao longo do Novo Testamento, nós vemos barreiras entre pessoas judaicas e os gentios, escravos, livres, homens e mulheres. Somos constantemente convidados a manter paz uns com os outros. Eu penso que existe uma razão lógica pela qual nós conhecemos a paz uns com os outros através de Cristo. Primeiro, nós entendemos que estamos todos no mesmo barco. Nós não podemos nos salvar. Nós não podemos superar circunstâncias apenas com as nossas próprias forças. Todos precisamos da graça e da piedade. Não há barreiras de raça, não há barreiras de classe no céu. Segundo lugar, a partir do momento que nós somos adotados por Deus, pertencemos à mesma família. Isso é, nós somos a mesma família, uma igreja só de Cristo. Pode ser sim, várias denominações, várias placas de igreja, mas uma só igreja de Cristo. Somos feito um corpo em Cristo, nós somos irmãos e irmãs, família de Deus. E é imperativo que façamos o quê? As nossas diferenças. É necessário para nós perdoar e ouvir. Nós somos família. Em terceiro lugar, estamos indo para o mesmo objetivo, cada um de nós, na família de Deus, está se movendo, caminhando para onde? Para o céu. Cada um de nós procuramos glorificá-lo em nossas vidas. Nós não estamos competindo um com os outros. Isso tem que ficar claro. Igreja, ninguém está competindo com ninguém. Nós estamos trabalhando uns com os outros para a glória de Deus. C.S. Lewis aponta que estamos todos para a glória. Ele sugere que essa realização sozinha deve mudar a maneira como nos relacionamos um com o outro. Em um livro chamado O Peso da Glória, ele diz assim: é muito sério viver numa sociedade constituída por possíveis deuses e deusas. Lembrar que a mais desinteressante das pessoas com quem falamos pode um dia vir a ser alguém que, se a víssemos agora, nos sentiríamos fortemente impelidos a adorar. Ou, quem sabe, a personificação do horror
ou da corrupção, só vistos em pesadelos. Passamos o dia inteiro ajudando-nos uns aos outros, e é, de certo modo, encontrar um desses dois destinos. É à luz dessas possibilidades esmagadoras e com o devido temor e circunspeção que devemos orientar as nossas vidas, relações com os outros. Toda amizade, todo amor, toda recreação, toda política. Não existe gente comum. Você nunca falou com um simples mortal. Depois ele continua. Depois da Santa Ceia, o nosso próximo é o objeto mais santo que se apresenta aos nossos sentidos. E se ele for o nosso irmão na fé, a santidade que nele existe é quase idêntica, pois nele também Cristo, o que glorifica, é glorificado. A própria glória está latente. Como que eu posso obter essa paz, meus irmãos? Como que nós conseguimos essa paz? Primeiro, você deve recorrer à fonte de paz. Tem muita gente, tem muitas pessoas buscando paz fora de Jesus. Talvez encontre numa viagem um momento de paz, encontre num passeio ciclístico, no seu domingo pela manhã, mas será o quê? Uma paz passageira. Vai acabar, vai terminar, as viagens terminam, elas não duram para sempre, a gente tem que voltar para a realidade. Então nós devemos recorrer à fonte de paz. Essa paz não é encontrada na meditação, nas drogas, nas realizações. A paz que você anseia só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Pode ser que a razão que você está aqui essa noite, ou pela qual você ouve isso e nos acompanha, é porque você sabe que precisa de algo para a sua vida. As coisas estão ficando fora do controle. Eu não sei, Deus sabe. Você sabe que há um vazio dentro de você. Você sabe que precisa de algo. Meu amigo, meu irmão, o que você precisa não é algo que seja alguém. Você está procurando é por Jesus. Ele é aquele que pode colocar a sua alma com fome em repouso. Você entende que Jesus veio à terra para libertá-lo do pecado? Você compreende isso? Você entende que foi por você que ele morreu? Você entende que o seu sacrifício pode lhe abrir a porta da vida eterna? Você compreende isso? Se sim, você está disposto a agir com fé? Você está disposto a confiar nele? Você acreditará nele para a eternidade e confiará nele no presente? Se assim for, a paz, ela é sua. Aproveite a paz que Jesus dá. Use essa paz. E quando você se sentir agitado, lembre-se de uma coisa, você está sendo agredido por forças do diabo. Satanás, ele trabalhará principalmente para perturbar a sua paz. Não há nada mais poderoso do que um santo calmo em tempos difíceis. Satanás quer mantê-lo o quê? Limitado. Ele quer que você duvide das promessas de Deus. Meus irmãos, lembre-se de uma coisa, Satanás pode afligi-lo, mas ele não pode vencê-lo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você está envolvido em um pecado? Não há nada que nos roube mais paz rapidamente do que virar as costas para o doador de paz. Toda vez que fazemos o que está fora da vontade de Deus, damos as costas à fonte de paz. Meu amigo, meu irmão, deixe-me ser direto. Abandone o seu pecado. Volte-se para o Pai. E pode ser outro motivo que você esteja agitado. Você pode estar com as lentes da sua vida embaçada. Você pode estar com a sua visão defeituosa de Deus. E aí o que acontece? Aí vem a maior parte da nossa agitação.
nós esquecemos da natureza de Deus quando isso acontece. Nós esquecemos ou distorcemos a verdade. Quando você perceber que essa ansiedade está tomando conta do seu coração e tirando a sua paz, você tem que lembrar, igual no jardim da infância, quando você é treinado para caso a escola se incendiar, vocês têm que fazer isso, caso sua roupa pegar fogo, você deite no chão e role. Você tem que lembrar como as crianças são treinadas a lembrar. Lembre de uma coisa, lembre-se de que Deus é soberano, Ele está no controle. Lembre-se de que Ele ama você e Ele tem um interesse no seu coração. Lembre-se de que Ele nunca cometeu nenhum erro e Ele não vai fazer nenhum com você. E quando sua lente estiver embaçada, você precisa realinhar sua teologia e descansar nos braços do Pai. Nós não temos que viver a nossa vida constantemente sentindo que estamos caindo e sendo esmigalhados pelo mundo. Nós não precisamos fugir ou nos esconder em lugares distantes. O que nós precisamos é colocar a nossa mão nas mãos do Redentor. Precisamos olhar para Ele. E quando estivermos passando por tempos difíceis, esmagadores, o que você fala, o futuro é incerto. E quando nós nos sentimos perdidos, se você olhar com cuidado, você verá um amor, você verá compreensão, você verá força e irá colocar o seu coração ansioso em repouso nas mãos de Deus. Como é que eu posso acreditar em tudo isso, pastor, que o senhor está falando? Você pode acreditar porque no versículo 26, onde nós lemos desse capítulo, diz assim, que esse Consolador ensinaria todas as coisas e vos faria lembrar. Então, tudo que nós lemos na palavra de Deus, que João, Pedro, Mateus, Tiago, Paulo escreveu, foi o Espírito Santo que fez eles lembrar de cada coisa que eles colocaram na palavra de Deus. Esse é o testemunho do Espírito Santo, o Consolador, aquele que anda do nosso lado, que nos dá a paz. Que Deus nos abençoe.